Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o professor Edmar Baixa. Eu me aventurei na economia, veja as loucuras que eu fiz na minha vida de estudante. Então, meu primeiro curso foi economia nos anos 70 e estudei e tal, mas no final do curso, acho que para o bem da economia, eu fui para a história, fui fazer história e aí fiz minha carreira no campo da história. E na economia, aqueles anos 70, li muito, acompanhei e dia muito acompanho o trabalho do professor Edmar Baixa. Então, com muita alegria, recebi a aceitação do convite que eu fiz ao professor e passei, claro, pela leitura do belo livro dele, No País dos Contrastes, Memórias da Infância ao Plano Real, publicado pela Intrínseca, e que tem histórias fantásticas, tal, porque além de um grande economista, o professor Baixa escreve muito bem, né? É um grande escritor, o texto tem fluidez, tal, é uma coisa muito legal. Então, professor, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Minha pergunta como diria o Nelson Rodrigues, é o óbvio ululante. Qual a razão do senhor fazer justamente... O senhor é um especialista na área econômica, eu li uma série de textos econômicos do senhor, livro e ensaios, por que escrever vamos chamar assim, um livro de memórias tratando da formação do senhor até questões políticas e econômicas e questões no campo econômico complexas, tem umas passagens ali um pouco complexas. Então, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Muito obrigado, Vila. É um prazer estar aqui com você. Esse livro é filho da pandemia, né? Eu tive que ficar recluso aí durante 9 meses lá no meu sítio em Teresópolis com a minha mulher, né? E foi uma ocasião que eu resolvi vasculhar os meus arquivos, né? Uma boa ocasião aí, né? Eu conservei muitas coisas, né? O Fernando Henrique, na introdução que ele faz ao livro, né? Ele diz que tem inveja da minha memória, né? Mas a minha memória é péssima, né? Na verdade. O que eu tinha era muita documentação, né? Entre aspas, né? A principal delas eram essas cartas bissemanais que eu escrevi para minha mãe quando estava fazendo o mestrado lá na Universidade de Yale, em 1964 e 65, né? E essas cartas, depois que minha mãe morreu, ficaram com a minha irmã tinha me passado, eu tinha colocado lá no arquivo e deixado lá, entendeu? E aí a Academia Brasileira de Letras, né, me pediu um texto sobre o Celso Furtado, né? E eu pensei, que coisa nova que eu posso fazer sobre o Celso Furtado, né? Aí eu me lembrei que o Celso esteve lá comigo, né? Logo, ele foi cassado na primeira leva da ditadura, né? E logo, em 1º de abril, sei lá que dia que foi o ato institucional número 1, né? E aí ele tinha aceito ir para Yale, né? E chegou em Yale junto comigo, em setembro de 64, né? E éramos somente eu, ele e Clóvis Cavalcante, que estava estudando comigo, né? Brasileiros lá em Yale, né? E nós passamos um ano juntos, né? E tanto eu tinha muita admiração por ele, mas a minha mãe também, né? Minha mãe era uma pessoa muito culta, né? Muito politizada, e nessas cartas eu falava muito do Celso Furtado. Então eu juntei lá os trechos que eu falava do Celso Furtado e publiquei, né, um primeiro texto aí para a Academia Brasileira de Letras sobre Celso Furtado. 44 anos tinha ele, então eu tinha 22, né, visto do ponto de vista de um jovem admirador, né. Começou assim, né?
Aí eu resolvi ler as cartas, né, que eu nunca tinha lido. Né? Eu falei, cara, isso aqui é um verdadeiro diário. Porque eram 2 por semana, né? E tinha que falar de tudo, né? De tudo que consegue se falar com a mãe da gente. Né? Enfim. E aí eu compus mais 2 crônicas, uma sobre o mestrado em si e outra sobre as minhas impressões dos Estados Unidos. Né? E eu até aí fui para o Roberto Feixo, né, que estava fazendo, tinha já me pedido, e eu mostrei para o Roberto falou, estão ótimas, mas por enquanto só tem 60 páginas, eu quero 120. Entendeu? Então eu puxei para trás, né, para minha família, para minha infância, e puxei para frente, né, minha experiência fundamentalmente no governo com o Plano Cruzado, que foi aquela decepção, né? E depois com o Plano Real, né? Que foi aquela coisa boa, né, na minha vida. Né? E aí, entendeu? Deu 240 páginas e foram escritas com muito prazer, como você pode notar aí pelo trecho. Não é propriamente uma autobiografia, né? São excertos de memórias muito focadas assim em episódios, né? Importantes e engraçados em geral, né? Sobre o que eu passei ao longo dessa vida, né? até o Plano Real. Deixa eu lhe perguntar, justamente, você vem então com a sua formação em pós-graduação lá nos Estados Unidos, só lembrar quem nos acompanha que o professor Baixa é mineiro, é de Lambari, fez na UFMG, né, que fez a graduação, né? Aí, quando o professor tem a passagem pelo Rio, aí vai para os Estados Unidos. Aí, justamente, tem o golpe de 64, pouco antes, né? E aí, quando o professor volta, a experiência, acho que docente mais interessante, porque foi um momento complicado na UNB, foi no momento do capitão de Mar e Guerra, célebre, reitor, né, que depois tem incidentes graves com a polícia no campus em 1977, especialmente, que é um ano complicadíssimo e tal, mas tem alguns momentos muito interessantes e que o senhor diz assim, olha, é uma ditadura brasileira, que eu encontro com o Passarinho, ministro da Educação, para quem nos acompanha, né? Durante o governo Médici, só para explicar, porque a gente tem que lembrar sempre que muitos do que eu vi, do que eu estudei, nem sempre quem acompanha sabe. E o encontro do senhor com Filinto Miller, que é um dos momentos mais engraçados do livro. Filinto Miller, só lembrar quem nos acompanha, depois acaba falecendo, se não me engano, em 73, naquele acidente em Orly, né, no avião. E tinha sido chefe de polícia da ditadura Vargas, depois estava na Arena, né, senador por Mato Grosso, etc. E queria saber das críticas reproduzidas no Senado Federal, especialmente pelo senador Franco Montoro, de artigos ou de pesquisas feitas pelo professor Baixa. E aí foi recebê-lo, estou só contando só isso, a única coisa do livro que eu vou falar. E aí, ao vê-lo, fala assim, mas e o seu pai, né? O seu pai vai vir? Porque o professor Baixa estava, como quase todo mundo andava na época, né? Bolsa de couro, cabelo comprido, barba, né? Aquele momento é fantástico. Eu digo o seguinte, pergunto para o senhor, e o senhor fala em certo momento ditadura brasileira, que é o nome de um livro meu, inclusive, que deu uma confusão danada, que são os paradoxos da ditadura militar, né? Porque você tem uma expansão enorme do CNPq e da CAPES justamente durante o regime militar, e a formação de quadros em várias áreas do conhecimento no exterior e a vinda e o retorno ao Brasil nos programas de pós-graduação. A sua experiência na UNB, que foi uma longa experiência, como é que foi isso? O senhor, para explicar aqui a quem nos acompanha no canal, como é que era pensar criticamente a economia no momento da ditadura militar e no momento do milagre econômico, que os resultados econômicos, assim, ao menos sem olhar a distribuição de renda, nada disso, mas olhar os macro resultados, eram considerados excelentes. Foi uma experiência engraçada, porque eu tinha um mecanismo de defesa muito forte, né? Eu era o primeiro PhD em economia do Brasil, né? Então, em geral, o pessoal, a tecnocracia do governo tratava os economistas da oposição muito, sabe, esse pessoal não sabe economia, né? E, de repente, tinha um economista na oposição que sabia mais economia que eles, né? Então,
ficou uma coisa complicada, né? Desse ponto de vista. Eles não podiam me atacar, querer me prender, essas coisas. Não? E tinha proteção também, porque o Azevedo, o capitão Azevedo, ele era PhD em física nuclear pelo MIT. Então, ele tinha essa coisa modernizante. Ele queria fazer da UNB, depois daquela coisa horrorosa que foi, né, aquele período de 68 lá, ele queria fazer da UNB uma universidade tipo americana, que era o que eu estava doido para fazer no Brasil. E não conseguia um lugar para fazer, né? Ter graduação e pós-graduação juntos, né? Pesquisa e ensino juntos, né? E ele propiciou isso, né? Antes de mim, o Roberto Cardoso, né? Tinha ido para sociologia e antropologia lá, né? O Glaucio Soares, né? Estava lá também, né? E todo mundo muito protegido, né? Nessas circunstâncias. Eu tinha um seminário que eu fazia sexta-feira, né? O Castelinho Branco veio, né? Enfim, o Lira, que era presidente do Banco Central, né? Tinha diversas pessoas assim que estavam meio críticas, né, nesse seminário, né? Inclusive o Castelinho publicou na coluna dele, sem dizer de quem era, uma crítica minha muito forte ao governo, né, chamada Os Mitos de uma Década, né? Foi a primeira coisa que eu publiquei lá, né? E depois eu fiz, foi em Brasília também que eu fiz a Fábula sobre Belíndia, né? Que saiu no Semanário Opinião, né? Grande impacto aqui, né? Então tinha essa liberdade, entendeu? De poder fazer o que eu queria nessa época, né? Dentro dos limites. Eu tinha também um seminário sábado à noite lá em casa, né? E esse era secreto, né? Era para onde eu levava Maria Conceição Tavares, o Celso Furtado, o Paulo Singer, o Chico Oliveira, a turma com quem você trabalhou no SEBRAP, né? Nesses anos 70. Né? Enfim. Então, essa fase foi muito boa, entendeu? Nos primeiros anos, e realmente a gente deu um empuxo lá na Universidade de Brasília, na área de economia, muito forte, né? Já tinha sociologia, já tinha antropologia, matemática e estatística eram muito boas, né? Física também, né? E era um ambiente universitário fabuloso, né? Agora, aí eu fui passar 2 anos nos Estados Unidos, né? Lá em Harvard, que foi convidado lá para ser pesquisador visitante, né? E quando eu voltei, a coisa piorou muito, né? Porque começou o movimento da abertura lenta, gradual e segura, né? Do Geisel, e o Azevedo resolveu se aliar com a linha dura, contra a abertura. Né? E aí a universidade pegou fogo, né? Porque o pessoal já estava acostumado com um certo grau de liberdade, tinha aquela expectativa, né, de abertura do regime, e o capitão Azevedo resolveu reprimir, né? Polícia todo dia, greve, bombas. Né? Fundamos a ADUMB, eu fui vice-presidente da ADUMB, na Associação dos Docentes da Universidade de Brasília. Né? Fizemos lá campanha para o candidato alternativo ao Figueiredo, como é que chama? O General Euler. Euler Bentes Monteiro, General Euler, pois é. Aí virou uma coisa muito agressiva, né? E chata, né? E, ao mesmo tempo, tinham, naquela época, meus amigos Dionísio Carneiro, Chico Lopes e Rogério Werneck tinham saído da IPGE, da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio, tinham brigado com Langoni lá, e tinham ido para fazer o mestrado na PUC, né? Do Rio. Né? E me chamaram. Eu falei, voltar para o Rio, realmente. E com essa turma boa, né? Tinha o Pedro Malante, o Regis Bonelli, né? Enfim. Aí eu vim para o Rio, né? E acabou essa experiência extraordinária de Brasília para mim, né? Mas que depois continuou. O programa lá tá muito bem da vida, está muito bem em termos de qualidade profissional e de alunos e de professores. Né? O senhor fez referência ao Belíndia, né? Foi todo mundo, eu lembro, a minha geração, que é só lembrar quem nos acompanha,
que era um pouco de Bélgica, que tem no Brasil, Bélgica e Índia, convivência de ultracontrastes, né, num país, né? E mais à frente, o senhor fala depois do livro, tem um momento engraçado do que o Delfim Neto assimilou o golpe e 20 anos depois respondeu o senhor, né? Fazendo uma relação entre Inglaterra e Gana para provocá-lo. E ele foi entrevistado várias vezes no meu canal, o senhor Delfim Neto, que sempre também tem tiradas bastante provocativas e elegantes e inteligentes também. Deixa eu perguntar para o senhor. E o título do livro do senhor é justamente No País dos Contrastes. Por que essa permanência? É uma coisa que me angustia, e eu converso com meus entrevistados sempre, essa questão da permanência, de contrastes tão contrastantes, para ser bem redundante, no Brasil. O que acontece? E o senhor, que teve essa longa vida no campo econômico e o estudo dos dados econômicos, e eu vi que tem a questão de umas coisas que eu, quando eu fiz economia, não gostava muito, de econometria, umas coisas que eu não me dava muito bem nessa área, tal, acho que por isso que eu fui para a história. Mas como é que o senhor analisa essa permanência dos contrastes? O que acontece conosco? Pois é, a história não ajuda, né, Vila? Esse país foi constituído a partir da escravidão, né? Escravidão no açúcar, escravidão no ouro, escravidão no café, né? E nos livramos da escravidão, enfim, só quase no final do Império, né? E, e mesmo tendo nos livrado da escravidão, a gente não fez nada a respeito dos ex-escravizados, entendeu? Eles ficaram soltos no mundo, né? Nunca teve um sistema forte, né, de educação básica, né, e de apoio a essas pessoas, né? E criamos, então, esse mecanismo, sei lá, eu não gosto de usar a palavra dual, não, sabe? Mas porque, inclusive, em Belíndia, eu digo que Belíndia é essa estranha unidade dialética de contrários, né? Boa. Todos nós éramos poucos marxistas naquela época, né, Vila? Enfim. E essa é a nossa tradição, né? E depois teve essa coisa com a maneira, primeiro o café, né? E depois a maneira pela qual nós nos industrializamos, né? Ficou tudo muito concentrado em São Paulo, né? São Paulo absorveu, né? Toda a riqueza do país, né? Na verdade, nunca houve uma chance de outras regiões, né, se desenvolverem, né, que poderia ter sido feito se nós tivéssemos uma economia mais aberta, né, mas nós seguimos esse caminho da substituição de importações, né, onde as diversas regiões do país não tinham como se comunicar com os seus vizinhos, né, seja ao sul ou ao norte, né, porque tudo era protegido, né. Então, ficamos muito na dependência de São Paulo, né? São Paulo sempre diz que é a locomotiva do país, né? Mas, na verdade, de certa medida, né, esse progresso de São Paulo foi feito, né, às custas do resto do país. Né? Agora, por exemplo, né, recentemente, depois que terminou o reinado do café, né, finalmente se abriu o Centro-Oeste, né, começada por Brasília, mas depois com a Embrapa, né, se abriu o Centro-Oeste. Aí o Centro-Oeste hoje, né, também regiões da Bahia, né, se abriram para o mundo, né, através da agropecuária. Né? Esse tipo de abertura, né, nós conseguimos para o agro, né, e para a mineração, nós não conseguimos para a indústria, né, e também não para os serviços. Né? Imagina, né? México, Caribe, né, vivem de turismo. Né? O Nordeste podia ser também um centro de turista mundial, né? Mas não é porque, entendeu? O Nordeste queria emular São Paulo, né, e substituir importações regionalmente. Né? Nós tínhamos essa mitologia, né, da substituição de importações, que foi muito bom até, sei lá, até os anos 50, 60, né? Mas depois disso foi um atraso. Né? Essa é uma questão, o senhor colocou umas questões importantes, eu queria só explorar.
essa questão de São Paulo. Acho que isso dá uma boa discussão, né? Porque Com certeza. eu vou só colocar uma observação. Se nós olharmos, São Paulo está sempre um pouco à frente do tempo. Enquanto o cinema novo, a temática era o sertão, o cinema novo paulista, a temática era a cidade. No Sertão, Vidas Secas, aqui São Paulo S.A., por exemplo, né? Do Persson, Luiz Sérgio Persson. Ou seja, o sindicalismo aqui nos anos 70 estava rompendo com aquela estrutura construída pelo varguismo. Também estava olhando para frente, não para trás. O MDB mais forte no Brasil era o MDB de São Paulo, durante o regime militar também, né? E, quer dizer, nesse sentido, porque eu estou querendo polemizar um pouquinho da questão... Não, com certeza, falou, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, será que as outras elites elas não fracassaram? A Sudene foi criada em 59, o Banco do Nordeste em 52, só para dar 2 exemplos referentes ao Nordeste, né? Será que não há um problema de uma elite identificada com a modernidade e outra com atraso? E é bom lembrar que não tem presidente paulista, excetuando o Temer, que foi uma breve passagem, o último tenha sido, eu estou puxando aqui, tenha sido o Rodrigues Alves, que não tomou posse em 1918, né? Ou seja, porque o Washington Luiz não era paulista, era fluminense, né? Jânio Quadros, mato-grossense, Fernando Henrique Carioca, Lula pernambucano. Então, mas assim não vale, né? É só para agitar um pouco assim, né? Então, na sua leitura, porque eu acho que é uma discussão boa de se fazer isso. Quer dizer, o senhor falou 2 coisas que eu acho que daria uma boa discussão. Uma, a política dos planos de importações teve seu papel histórico até final dos anos 60. O problema seria, presumo, foi a extensão dessa política numa outra conjuntura mundial e brasileira, né? Que aí levou ao atraso, presumo. E essa segunda, essa questão de São Paulo. Por que eu digo isso de São Paulo? Porque as elites nordestinas, muitas vezes, tem muito o discurso, eles falam mal de São Paulo, eu brinco, até 6h30 da tarde, quando o avião chega em Congonhas. Aí São Paulo é maravilhoso, passo aqui, come, bebe, etc. Tal. Aí no domingo à noite, quando eles pegam o avião, quando está chegando lá, eles começam a falar mal, né? Quer dizer, aqui, enquanto estão aqui, está tudo ótimo. Isso, essas 2 questões, porque eu acho que o senhor, com toda a sua experiência, como é que fica essa questão da política de distribuição de importações? Por que nós erramos? Onde nós erramos? Eu sei que é uma questão complexa, não dá para responder numa questão. E o papel de São Paulo na federação, que é uma discussão. Tem até um livro do Love, essa questão da locomotiva, que o senhor fez referência, né? Tem clássicos excelentes, o Arlindim sobre a industrialização em São Paulo, quer dizer, tem estudos excelentes sobre isso aqui. Como é que o senhor analisa esses 2 pontos aí? Bom, eu acho que você esqueceu de 2 coisas, viu? Uma coisa chamada movimento modernista. Não é? Claro, de 22, que faz 100 anos que estamos agora. comemorando 100 anos hoje. Né? E, na verdade, era um movimento contra aqui a ABL, não? Na verdade, que representava... enfim. E Simon Schwartzman, Sim, São Paulo, o Estado Nacional, claro, era a tese mais importante aí sobre a excepcionalidade, né, para usar uma expressão americana, né, de São Paulo dentro da federação. Né? Não, claro, né? São Paulo tem todos os méritos e todo o processo, tanto do republicano, né, quanto à questão da industrialização durante o período da Grande Depressão e da Guerra Mundial, né, não tem dúvida, né? Naquele tempo não havia uma opção de você se exportar, né? Fazer uma indústria para exportar, né? Porque protecionismo reinava no mundo inteiro. Né? O nosso problema, na verdade, eu creio que começa a se manifestar de forma mais forte, Elvira, a partir dos anos 60 e 70. Né? Porque você olha, em 1960, né? A renda per capita do Brasil era 160% maior, perdão, era 160% da renda per capita da Coreia do Sul. Né? Coreia do Sul também começou com substituição de importações, né? Era uma plantação de arroz, né? E se deu conta de que produzindo arroz só não ia para lugar nenhum e tratou de fazer um processo de substituição de importações até meados dos anos 60, né? Quando aí eles se deram conta, né,
que o mercado interno deles, né, era limitado demais para fazer uma indústria moderna. Né? Então, a substituição de importações, eles aliaram a promoção de exportações. Né? A relação total de comércio sobre o PIB na Coreia do Sul era 7%. Exportações mais importações sobre o PIB. No Brasil, essa relação era 5%. Estou falando no início dos anos 60. Hoje em dia, né, a relação comércio internacional sobre PIB da Coreia do Sul é 110%. Né? E o Brasil é 25%. Né? O Brasil resolveu, ao invés de promover as exportações e fazer uma indústria voltada para o mundo, como a Coreia do Sul fez, né? Ele resolveu fazer uma indústria voltada para seu próprio umbigo. Né? E tudo era, quer dizer, vamos agora preencher os buraquinhos que estão faltando. Né? O Brasil grande do Geisel, né? Era isso. Né? Vamos fazer uma indústria pesada, né? Não importa o custo, né? Porque é só para uma barreira as importações. Né? E isso foi o que trouxe duas coisas. Primeiro, uma concentração adicional de poder econômico em São Paulo. Segundo, né, trouxe uma tremenda queda da produtividade da economia, né, e aumento do custo dos bens de capital. Né, e isso, eu acho, é o que está, né, na raiz da nossa estagnação depois do chamado milagre econômico, né, que se manifestou esse fato, né, de que a nossa indústria se tornou incapaz de competir no mundo, né? E nós fomos forçados, porque a indústria tem toda essa extraordinária capacidade de lobby, né? Via Fiesp, fundamentalmente, mas todas as associações também a ela associadas, né? E impedem, né, que a gente redesenhe a indústria brasileira para participarmos das cadeias internacionais de valor, né? E, ao mesmo tempo, impede que as demais regiões do país possam desenvolver as suas vantagens comparativas vis-à-vis os seus vizinhos ao sul, no caso do Rio Grande do Sul, ou os nossos vizinhos ao norte, no caso do Nordeste e da Amazônia. Pensa bem a Amazônia, né? Está ligada umbilicalmente a São Paulo via Zona Franca de Manaus, que é um absurdo total, né? Quando podia estar muito bem estar integrada internacionalmente e explorando de uma maneira racional, né, a floresta brasileira, né, e a partir dela, né, gerando produtos e atividades que permitissem ao pessoal da Amazônia, né, ter uma vida mais decente, né, ao invés de estar dependendo dessa coisa horrível que é esse apêndice da indústria paulista que está lá na Amazônia. Né? Então é isso, cara. Eu acho que tem muitos méritos, né? Obviamente, as elites regionais não são o que são, né? Mas a expressão, né, econômica que essas regiões podiam ter, né, de certa maneira, foram contidas, né, pela impossibilidade de se ligar ao exterior e por aquelas ideologias. Né? A Sudene foi feita para industrializar o Nordeste, né? Quer dizer, substituir as importações regionalmente é um erro. É um erro. Né? Nós fracassamos nesse ponto de vista, né? De não nos integrarmos ao mundo, né, Marco Vila? Você vê o seguinte, que o brasileiro, em geral, é muito aberto ao mundo. Né? Enfim, nossa música, nosso teatro, nossa cultura, né? As pessoas viajam, né? E migram, né? Tem a cabeça, né? Tudo que vem dos Estados Unidos é logo incorporado ao nosso cotidiano, né? Mas a economia em si, né, está fechada em si mesma, né? E com um grau de produtividade muito baixo em relação ao que poderíamos alcançar, vide o exemplo da Coreia do Sul. Né? Exato. Deixa eu colocar uma questão, professor. O senhor fala de dois momentos, né? Um momento muito difícil da sua participação no governo Plano Cruzado e o outro de êxito, que eu acho que ainda o Brasil não entendeu a importância desse êxito, que é o Plano Real, né?
porque eu imaginava que nós teríamos inflação ad eterno no Brasil, porque desde que eu era pequenininho, eu nasci em São José do Rio Preto, eu lembro de um senhor, eles passando na rua, conversando, falando, essa inflação, era o final do governo Jango, e eu não sabia que era inflação, claro, eu tinha lá 7 anos, lá, eu falei, mas o que será essa inflação tal? Mas eles estavam falando muito mal dela. E aí depois cresci, toda hora inflação, inflação, inflação. Tinha alguns que diziam que era até bom ter inflação, havia até aqueles que, numa linguagem mais vulgar, assim, econômica, falavam, não, tudo bem ter inflação, porque isso... E ainda até vinha o Plano Real e fazer aquela coisa que foi uma coisa fantástica, né? Sem congelamento, sem nada daquilo, dos fracassos dos planos anteriores. E o senhor conta, inclusive, no livro, o episódio da professora Maria Conceição Tavares, né? Então deputada, que disse que se eles já tinham fracassado, se fracassasse outra vez, seria o segundo fracasso, né? Então era caso de ou vocês voltarem para Harvard, e aí a referência era todos aqueles que se formaram nos Estados Unidos, como o senhor que estava em Yale, mas tudo bem, ou se desse certo, né? Era caso de prêmio Nobel, e deu certo, né? E deu certo. Então, agora, eu pergunto, como que é um economista, com toda a formação teórica que o senhor tem e tal, de entender do funcionamento da economia brasileira, da economia mundial, dos debates acadêmicos, depois ter convivência com o mundo político de Brasília? Quando eu falo de Brasília, nada que as pessoas falam, mas eu nasci aqui em Brasília. Não, não é nada. Com o mundo político, a próxima dos 3 poderes, né? Como é que é esse contato? Há uma distância, uma dificuldade? Tem de se adaptar à forma de fazer política? Como é que o senhor, como um economista, um acadêmico, se relacionou com a política em Brasília? Olha, Vila, como eu conto nesse livro, né, eu venho de uma família de políticos, né? Os Baixa eram comerciantes, né? Mas os Lisboa, né? Eles eram políticos e literatos, né? Inclusive a famosa poeta Henriqueta Lisboa, né? Que é a minha tia, né? E então política já estava lá comigo, né? Na eleição lá do Getúlio, eu conto essa história, né? Que eu borrei a casa inteira, né? De retratos do Cristiano, que era candidato da minha mãe do PSD, e retratos do Getúlio, que era o candidato do PTB do meu pai, né? E depois disso, né, o meu primeiro emprego, né, foi na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, né? Eu era redator de anais e documentos parlamentares, e como era eu que dava a presença, né, dos deputados, eles me conheciam muito bem, né, porque sabia que o jeton dependia de eu assinalar o nome deles, né? E eu conto histórias, né? O Aureliano Chaves, né, que depois foi vice-presidente, né, era deputado, né, ele era líder da UDN e era professor de engenharia, né? Eu conto essa história lá que um dia eu estava lá estudando matemática, né, atrás lá na mesa da Assembleia, o Aureliano veio, olhou e falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou resolvendo os probleminhas aqui. O Aureliano sentou ao meu lado e começou a me ajudar a resolver os problemas de cálculo integral, né? Então, eu já tinha, tanto familiarmente quanto profissionalmente, né, bastante convivência com políticos, né? E como eu conto também no livro, né, quando eu saí da presidência do IBGE, com o fracasso do Plano Cruzado, né, eu prometi a mim mesmo, né, eu só volto para o governo não mais como um tecnocrata, né, mas como alguém que seja parte de um movimento político, né? Então, eu entrei para o PSDB no ano que ele foi fundado, né, porque eu era amigo do Franco Montoro, desde lá atrás, do Fernando Henrique, do Zé Serra, do Tasso Gereissati, né? E nesse partido, depois eu assessorei o Covas, né? Foi um período maravilhoso, né? Realmente, eu acho que o político que mais me impressionou na vida foi o Mário Covas. Eu não sei convivências que você teve com ele, Vila, mas esse realmente o carisma do Covas era uma coisa inacreditável. Sabe? E eu tenho até histórias que eu conto para ele, né? Que eu estava tentando convencer a ele esperar 9 meses, né? Para o plano vigorar, né? E ele dizendo para mim, tá bom, se é assim que você acha que pode, então eu vou com você para o precipício, né? Enfim. Então eu tinha essa facilidade, para mim sempre foi uma coisa muito natural, entendeu? Conviver com lá, eu contar essas histórias
tem parte lá no livro, né, que eu conto sobre o fraseado parlamentar, né? Os deputados me ensinando, né? Você é PhD, viu, Baixa? Mas aqui não tem bobo, não, né? O mais bobo foi eleito, viu? Não acha que vai enganar a gente, não, né? Enfim. Mas ter conseguido aprovar o Plano Real, tudo aquilo, é uma vitória política fantástica, né? Não, claro, mas, Bila, o único mérito que o Cruzado teve foi mostrar para os políticos que fim da inflação elegia, entendeu? Que o povo gostava do fim da inflação, entendeu? Tanto que o MDB lavou a égua nas eleições de 1986, né? E quem tinha feito o Plano Real, né, era aquele grupo da PUC, que éramos nós mesmos que estávamos lá de novo, né, no plano, porque quem tinha feito o Plano Cruzado, né? E estávamos lá nós de novo, né, no Plano Real, né? Então, o pessoal, os políticos, sabiam que a gente fazia milagre, né? Para colocar assim, né? E quando o milagre acontecia, eles eram reeleitos, entendeu? E aí, então, era essa questão. Nós tínhamos um trunfo, né, muito grande, é fato, né? Tendo esse trunfo, né, a gente só colocou ele na mesa, primeiro, quando os políticos nos deram a emenda constitucional que equilibrava o orçamento, né, em 94 e 95, através do chamado Fundo Social de Emergência, que hoje em dia se chama Desvinculação das Receitas da União, né, uma emenda constitucional, né, que a gente cortou 20% das despesas obrigatórias, né? Nada fácil para os políticos aceitarem. Segundo, que na hora que a gente fez a conversão dos salários, né, da moeda velha, né, que eu acho que chamava Cruzado Real, acho, para o real, nós fizemos pela média exata dos últimos 4 meses, né? Não teve abono, não teve nada, né? Foi a frio, né? E foi também muito difícil, né, essa luta para as regras de conversão da URV, né? Eu relato diversos entraves, né? Inclusive lutas físicas, né? Lá dentro do parlamento, né? Para conseguir aprovar isso, né? Mas nós tínhamos esse trunfo, entendeu? Quer dizer, não estou falando que foi fácil, não. Eu passei 6 meses da minha vida, fiquei esgotado, né? Lá dentro do Congresso, né? Mas conseguimos fazer essa aprovação, né? Mas a gente tinha, você sabe, assim, olha, estamos pedindo para vocês muito, entendeu? Mas se vocês nos entregarem isso, caras, vocês vão ser reeleitos, entendeu? Que era, de fato, algo realmente que hoje em dia é muito difícil, né, Vila? O que a gente pode oferecer hoje em dia para os políticos? Olha, tem umas reformazinhas aqui impopulares, sabe? Muito necessárias, sabe? Não sei se vocês aprovando vão se reeleger, entendeu? Então, a situação hoje, independente da qualidade dos políticos de então, né, eu acho que naquele tempo também tinha isso, né? Eu acho que a gente tinha um quadro político bem melhor do que atualmente, né? E eu me lembro quando veio o Plano Real, muitos falavam da questão da conversão, e eram operações simples, você tinha que fazer na padaria, né? Tinha lá, pegando ônibus tal, e que daria tudo errado, deu tudo certo, né? Porque era uma coisa incrível, né? Aquilo que parecia complexo e interessante o momento, que é quando você relata que até que a Margaret Thatcher quis esclarecer, perguntar para você, né? Sobre o RV, né? Que tem coisas que acho que é só no Brasil para entender, né? Você já pensou em explicar o RV para Margaret Thatcher, Vila? Realmente. Aí lá pelas tantas, eu estava tentando explicar, elas só assim, para aí, acho que eu já entendi. Deixa eu tentar te explicar como dona de casa. Aí ela me explicou como dona de casa. Então, tudo bem. Não, mas é fantástico. Deixa eu lhe perguntar, puxando agora para esse momento que a gente vive, muitos falam que é um dos momentos mais difíceis econômicos que a República vive agora. É uma sequência, né? Porque tivemos um triênio horroroso, 2014, especialmente 2015 e 2016, que foi um desastre, né? Aí teve uma recuperação muito tímida, né? 17, 18, 19,
aí 20, a recessão, claro que a pandemia joga um papel importante na recessão de 2020, devemos ter um crescimento, dizem alguns, inferior ao que se imaginava agora em 2021, porque os números não estão fechados, e um 2022 que também, alguns falam até em menos 0,5, né? É uma possível recessão ou um crescimento zero e tal. E outros falam que essa década terceira, já está quase que perdida, que a gente só pode se recuperar lá em 27, em 2028. Na sua análise, como é que nós podemos... Eu sei que é uma questão complexa, não é simples, não tem uma resposta direta, mas como é que a gente pode sair de uma situação como essa, hein? Que parece que é uma embrulhada, uma situação complicadíssima, porque há um agravamento da situação social que é evidente, os dados são apresentados, apesar de apagão de dados, nós não temos nem o censo, né? Imagina, quem diria, né? Nem o censo de 2020. Bem, o senhor que passou pelo IBGE, né? Como é que nós podemos encontrar alguns caminhos para sair dessa terrível situação que vivemos? Ouvindo assim, eu sempre me pergunto isso, eu falo assim, olha, tem o copo meio vazio, você acabou de mostrar aí, né? Mas tem meio cheio também, compara da onde que a gente vem, né? Eu não sei, você tem acompanhado aí a minissérie sobre a Nara Leão, que está passando sim, pelo Globo. É uma coisa... Aquele país que é mostrado ali, né? É um país idealizado, né? Era aquela coisa assim, né? Era os anos 50, começo de 60, né? Quando parecia que o mundo ia se abrir, né? Eu estou me lembrando, por exemplo, no meu livro também, né, quando eu relato quando eu chego lá em Yale, né, aos 22 anos, né, era um mundo se abrindo para mim, né, como o mundo estava se abrindo para a cultura brasileira, né, cara, essa redescoberta, né, de repente a florescência aí da música, do teatro, né, aquela força toda, né? Mas tinha um outro lado, né? Se aquilo ali era, o outro lado era que era um país muito pobre, né? A verdade é essa, né? Eu relato também aí quando eu contando lá da Faculdade de Ciências Econômicas, né? Quando eu fui fazer essa viagem no Rio São Francisco, né? Em 1961, né? Aí eu vi o que era a pobreza do sertão brasileiro, né? Era uma coisa horrível, né? Então, e nós tínhamos o quê? Tínhamos, problemas de dívida externa, né? Tínhamos que lidar com o FMI. Hoje em dia, até o Guedes pode falar mal do FMI, né? Tínhamos aquela inflação horrível, insustentável, né? Tínhamos uma ditadura, né? E hoje em dia, quer dizer, com todos os males, é um país diferenciado, né, vida? Entendeu? Eu era o primeiro PhD do Brasil, vida, entendeu? Não tinha quadro, não tinha quadro, entendeu? Antes de mim, o pessoal era todo autodidata, entendeu? Hoje tem as pessoas, os nossos problemas, para cada problema a gente tem pessoas de extraordinário valor, né? Olha o Paz de Barros para a questão da distribuição de renda da pobreza, né? Tem trabalhos extraordinários, né? Propostas incríveis, não só ele, mas também tem essa proposta que o Tasso Gereissati apresentou da Lei da Responsabilidade Social, né? É um enorme avanço, né? Então, intelectualmente, né, nós temos muito mais poder do que tínhamos antes de entender e compreender os ambientes e de analisá-los, né? E eu diria, no meu ponto de vista, são duas questões. É um governo, é um Estado inchado, né? Como diz o Delfim, engana, né? Porque tem os impostos da Inglaterra e os serviços públicos de Gana, né? E temos um setor privado improdutivo, porque está voltado para o seu próprio umbigo e não para as relações econômicas internacionais, né? Então, o nosso problema é reformar o Estado, né? E abrir a economia. Entendeu? Eu não acho tão complicado assim. Entendeu? E, obviamente, nós temos uma questão não subsidiária, mas central, que nós temos que fazer uma reforma tributária, seja para simplificar o sistema tributário brasileiro, seja para atuar mais decisivamente para a questão da distribuição de renda, né? É insustentável a gente manter essa situação.
não é? E melhorias fundamentais que hoje também nós temos condições de ter, entendeu? Porque a gente não entendia que o fundamental na questão da educação era a primeira infância. Hoje, então, nós temos pesquisas inúmeras. Então, nós sabemos, né, que temos que atacar o problema na primeira infância, né? Para que é onde se forma cognitivamente a cabeça das pessoas, né? E que depois é muito difícil recuperar, né? Aí a gente vai ter que viver de Bolsa Família e de cotas para sempre? Não, né? Mas precisamos trabalhar, né, para que as novas gerações, né, possam ter realmente oportunidades equalizadas, né? Mas tudo isso, Vira, eu acho que, entendeu? Há um ganho intelectual. A gente olha a política e fala, caramba, né? Mas os políticos são muito ruins, né? É verdade, né? Fala assim, nunca teve tanta divisão no país. É verdade, né? Tem certos problemas hoje, né, que a gente não esperava, né, que ocorresse com essa intensidade, né? A gente olhava as questões lá do entre guerras, né, e falava aquilo nunca mais, né? Aconteceu na Europa, aquela coisa horrível, né? Não vai acontecer aqui, né? Estamos aí lidando com Bolsonaro, entendeu? A alternativa sendo Lula. É horrível, do meu ponto de vista, né? Quem dera, né? Eu trabalhei aí, eu pude para o Eduardo Leite, eu acho que realmente era uma coisa nova, né? Mas tem aí possibilidades de nós encontrarmos candidatos, né, que representem essa modernidade, né, Vila? O Brasil é um país, com todos os seus defeitos, é um país moderno, né? E eu acho que é isso que... Como é que a gente vai chegar lá? Eu não sei, Vila. Enfim, estamos aí, trabalhando, fazendo o que você faz, fazendo o que eu faço. O que a gente vai fazer, né? Não, mas vamos sim. Não, uma hora muda pela essa discussão política. É verdade, nós temos quadros excelentes no Brasil. É isso que é uma coisa. Eu vejo aqui, não só os que eu entrevisto no canal, que eu leio, que eu estudo, você tem acadêmicos brilhantes em diversas áreas do conhecimento. O que falta é organizar isso, né? Nós temos todas as condições, está dado. E não temos problemas tão graves como outros países têm. Não é dar um discurso de Afonso Celso, do porquê mil famas no meu país, nada disso, mas nós temos condições que fica mais fácil resolver determinados problemas, né, do que outros países, né? A própria ocupação do Centro-Oeste, como você destacou anteriormente, é uma amostra disso, né? E aí tem a ver, eu entrevistando no meu canal longamente, o ministro Alisson Paulinelli, né? Porque a Embrapa já é o final do governo Médici, é o Sidney Lima, e depois vem o Paulo. E aquela coisa de pegar 1.500 bolsas no exterior e mandar os caras para fora, pegar todo o saber que está lá, trazer para cá, adaptar as nossas circunstâncias, né? E transformar numa potência agrícola, né? Como nós conseguimos. Né? É engraçado como é que a gente conseguiu fazer isso com a agricultura, não consegue fazer isso com a indústria. Não. E é isso, Aí voltamos aos interesses petrificados políticos, né? Que impedem, né? É aquele nó górdio, né? Só Dom Alexandre Magno para resolver isso daí. Isso aí. Olha, um enorme prazer conversar com o senhor. Eu conhecia já há muito, como eu disse, tudo que eu li, muito obrigado mesmo por ter concedido essa entrevista ao meu canal. Adorei o livro No País dos Contrastes, Memórias da Infância ao Plano Real, e o professor Baixa, como eu disse, é um grande economista e é um grande escritor. A família já tem tradição disso, como ele bem disse, né? E o livro é muito legal. E as impressões do jovem Baixa nos Estados Unidos é muito legal, né? Como é que um menino, vamos falar assim, ali indo para a idade adulta e saindo do Brasil, e esse país paroquial, né? Que era ultra paroquial, né? Nós éramos uma paróquia e chega e vê aquilo tudo, e essa também aquele olhar crítico, né? E acho que o olhar mineiro deve também ver muita Minas Gerais, a água de Minas, acho que dá essa característica. Muito obrigado, professor. Foi um prazer, Vila. Obrigado a você. Muito obrigado. Obrigado.